mais tarde as notícias do dia de hoje. Preparamos para a nossa primeira hora a discussão sobre a retomada do diálogo entre o Governo e a RENAMO. Vamos falar também sobre a ida do Governo ao Parlamento em junho, para explicar-se sobre as questões de endividamento. E vamos ter também um outro painel que vai discutir questões pertinentes sobre o Dia de África, que é assinalado hoje como paz e segurança no continente, a questão dos desafios de desenvolvimento e boa governação. Mas para esta primeira discussão vou contar com 3 deputados das 3 bancadas parlamentares com assento na Assembleia da República. Falo do Sr. deputado Caifadine Manasse, da bancada parlamentar da Frelimo. Falo do Sr. deputado Alfredo Magomice, o deputado do Partido RENAMO. E também o Sr. deputado Nando Bismarques, a quem agradeço a vossa participação aqui. Vamos entrar para o primeiro tema, que diz respeito à retomada do diálogo entre o Governo e a RENAMO. É um momento esperado pelos moçambicanos e, inclusivamente, pelos deputados também na Assembleia da República. A verdade é que foi feito o encontro hoje, foi realizado o encontro hoje à porta fechada, que vai também determinar os pontos a serem discutidos neste rol de debate que poderá acontecer nos próximos tempos. Quais são os pontos de agenda que o Governo pretende realçar ou recolocar a bancada parlamentar a RENAMO? Bom, muito obrigado. Primeiro, permita-me cumprimentar os telespectadores da STV. Indo direto à pergunta que me faz, não sendo porta-voz do Governo, terei dificuldades de dizer quais serão os pontos que o Governo irá colocar, e todos nós vimos que o primeiro dia de hoje foi a portas fechadas, mas fazendo aquilo que é o jus popular, é que a única coisa que neste momento importa ao Governo é a paz e a tranquilidade dos nossos concidadãos, a paz do povo moçambicano. Eu tenho fé que o Governo irá colocar a situação da paz e estabilidade do país como o principal ponto para que a RENAMO perceba que, sendo um partido político, deve viver e conviver politicamente e viver democraticamente. Num Estado de direito democrático tem que se respeitar as leis. E também um dos pontos que Sua Excelência Presidente Inhosse tem falado e o povo também clama, é a questão do desarmamento da RENAMO. A RENAMO tem que se desarmar e conformar-se com aquilo que é o direito legal de convivência num Estado pacífico de direito democrático. Acho que este é o principal ponto: o desarmamento da RENAMO, a paz e estabilidade do país. Este é o ponto principal que neste momento provavelmente tem que ser colocado. Exatamente. Sr. deputado Magomice, este encontro está a ser realizado numa altura em que nós assistimos frequentes ataques, supostamente perpetrados por homens armados da RENAMO. Qual é o posicionamento da bancada parlamentar da RENAMO, uma vez que tem os seus colegas no Parlamento e tem outros supostos colegas a perpetrarem ataques ao longo da Estrada Nacional número 1, entre outros pontos do país, que tem-se refletido até, inclusivamente, em mortes de civis? Obrigado. Primeiro, permita que, sendo hoje uma primeira oportunidade minha, agradeço a Deus, saúde aos moçambicanos e, por via disso, ao presidente da RENAMO, general Afonso de la Cama, um líder sábio e que tem sabido conduzir as maiores preocupações do povo moçambicano. Em relação à questão que coloca, que é a questão que preocupa a todos os moçambicanos, o diálogo, a RENAMO tem sido a primeira a exigir que haja um diálogo franco, sincero, honesto. E a retomada do diálogo constitui um momento de alegria, de satisfação para todos os moçambicanos. E o Sr. Presidente da Câmara disse, por via da STV, que estava interessado, e por via disso, indicou os elementos da RENAMO que foram se juntar aos elementos indicados pelo governo da Frelimo. A verdade é que a questão que coloca da RENAMO na Assembleia da República, da RENAMO, não há duas RENAMOs, há uma RENAMO. As razões dos disparos ou da guerra são bem conhecidas.
a STV tem vindo a reportar, ou reportou, os ataques sucessivos que o Presidente da Câmara sofreu. O ataque do dia 12 de setembro, em Chimoio, o ataque do dia 25 de setembro, também em Chimoio, e o assalto à sua residência na Beira. Nada mais restava para mostrar que o governo da Frelimo quer guerra. Não haveria outro recurso em termos de alternativa de resposta sem que não seja as armas? Renamo tem múltiplas alternativas, uma delas é o diálogo. Será que o diálogo não resolveria as questões pertinentes da Renamo? Eu acho que também é a questão que eu colocaria. Será que o governo da Frelimo, ao disparar, ao emboscar, não havia outras alternativas para resolver a questão? Optou pela violência. E a violência gera violência. Esta é a questão que a própria Frelimo deve responder. O que é que percebe em relação ao Estado de Direito Democrático que Moçambique está? Não acredita nas instituições, em caso de alegada violação de direitos de personalidade, no caso da Renamo, não acredita que as instituições podem dirimir determinados processos de violação de direitos humanos? A Renamo tem vindo a participar na Constituição do Estado de Direito de Moçambique e, por via disso, tem feito um esforço enorme para que as instituições funcionem. Se for a ver, mesmo as eleições, as últimas eleições, apesar de haver um reconhecimento claro de que não foram livres e justas, fomos roubados, seguimos todos os procedimentos administrativos, jurídicos. Aquilo é uma tentativa de fazer crer que a Renamo está a lutar por o Estado de Direito. Neste momento, não sei o que poderia restar mais depois de aquela violência que o Presidente da Câmara sofreu. Os próprios, diríamos, observadores nacionais não tiveram espaço nenhum. Não resta mais nada. O Presidente da Câmara, a Renamo, tem que se defender. E o que tem feito, os ataques que têm sido realizados, como disse, eu sou político, são ataques em defesa. Exatamente. Eu insisto nesta questão, e até porque estamos aqui a falar de civis que estão a ser vítimas destes conflitos, estas intervenções militares. O Sr. Deputado Magomissa disse que a mesma Renamo, ou seja, a Renamo que está na Assembleia da República, é a mesma que ataca, no caso. Não se pensa nos cidadãos que eventualmente podem ser atingidos por estas investidas militares? Permita que corrija, não disse que ataca, que se defende. A Renamo que está na Assembleia e a Renamo que está a se defender. O presidente é o mesmo. O presidente da Câmara é o presidente da bancada. O presidente da Câmara é o comandante em chefe das forças. É a mesma Renamo. Então, a resposta o próprio presidente da Câmara deu na terça-feira, semana passada. Ele explicou qual era a motivação dos ataques. Não está a atacar. A Renamo está a se autodefender. É o que está a acontecer. Ok, muito obrigada. Vamos ainda voltar para as questões que provavelmente a Renamo vai colocar neste diálogo, mas eu vou para o Sr. Deputado Fernando Bismarck. Como é que a bancada parlamentar do MDM vê estes alegados confrontos que existem entre a Renamo? Não sei se trata-se da bancada ou a Renamo que está a atacar ou a defender-se e o governo numa investida que está a matar civis. Ora, muito boa noite, obrigado pela oportunidade que nos é dada enquanto bancada parlamentar de estar aqui para juntos refletirmos em torno dos assuntos que marcam a atualidade. Bem, permita-me primeiro elaborar um pouco em torno deste diálogo que foi retomado e depois vamos falar desta guerra não declarada que está a fazer vítimas e paralisa a economia do país. Ora, a retomada do diálogo político, neste momento, excluindo a terceira força parlamentar em si, podemos fazer um prognóstico, se fosse um jogo de futebol, podíamos dizer que será um jogo que vai terminar 0-0. E neste momento de guerra precisamos de marcar golos em direção à paz. E fomos excluídos deste processo. É um processo que está a decorrer, portanto, o chefe de Estado convidou a Renamo para constituir a sua equipa, o Governo tem a sua equipa, obviamente, mas temos um histórico de diálogo
que simplesmente foi um diálogo de surdos e mudos, que decorreu cerca de 130 rondas, que não produziu resultados. Julgamos nós, ou julgávamos que retomarmos uma nova fase do diálogo, teríamos um novo formato, que fosse um formato mais inclusivo, que incluísse não só o Movimento Democrático de Moçambique enquanto partido representado no Parlamento, mas também incluir outras forças vivas da sociedade, para que, de facto, jogasse um papel importante para devolvermos a paz. A tentativa de excluir o Movimento Democrático de Moçambique neste diálogo significa que não só os 17 deputados, não só o MDM enquanto partido, mas também estamos a excluir uma franja da população, porque nós estamos no Parlamento, que fomos eleitos, representamos o povo moçambicano. E esta tentativa de bipolarizar o diálogo político, eu acho que está a perder terreno, porque quebrou-se as duas forças que estavam representadas no Parlamento, o bipartidarismo, e agora temos no Parlamento 3 partidos representados. Portanto, não faz sentido ignorar o Movimento Democrático de Moçambique, tanto mais que jogaria um papel como digamos, um apaziguador, um amortecedor, uma almofada do desentendimento que decorrer deste diálogo, que faça um prognóstico de um falhanço. Como Exatamente. disse, se fosse um jogo de futebol, antevejo um resultado que é 0-0, mas neste momento precisamos marcar gol. Exatamente. Eu volto a si, Sr. Deputado Bismarques. Sr. Deputado Magomice, Arnamo permaneceu resistente durante os últimos meses em relação à retomada do diálogo, apesar do Presidente da República ter manifestado interesse em dialogar. O que é que determinou o revés do Presidente Arnamo, Afonso Dhlakama? Mais uma vez, obrigado. Eu acho que a questão não é questão de revés. Na altura, como eu disse também, o Presidente Dhlakama explicou isto na semana passada. O ofício que foi endereçado a Arnamo na altura não indicava com clareza o que queria se discutir. E também permita que eu diga que aquele ofício foi respondido na altura em que nós indicávamos as condições mínimas para o início do diálogo. E a Frelimo não respondeu durante o tempo todo, até que o dia 17 voltou a oficiar Arnamo. Nós estamos a falar de dias depois de termos assistido a alguns confrontos militares e que originaram algumas mortes, pelo menos a nível do centro do país. Sim, o que estamos a dizer é que Arnamo não recuou. As condições que não estavam criadas. Neste momento, há indicação de que o outro lado já existem mínimas condições para que haja o diálogo. Não estamos a falar de que tipo de condições que foram colocadas? Uma das coisas que Arnamo pensa que existe é a existência de mediadores nacionais e internacionais. Isto vai acontecer nesta roda negocial? Na carta que foi publicada, há indicação que, neste momento, Arnamo, o grupo que se reuniu hoje, é o grupo que são as equipas que estão a preparar as condições para o reinício do diálogo. Mas o que eu pergunto é que houve garantia, no caso do governo, da existência de ação internacional ou, enfim, não. A carta que nos chegou indicava que este grupo iria preparar as condições para ver o diálogo. E o grupo que vai preparar, que vai dialogar, este é que vai decidir a existência de mediadores. E tudo indica que há interesse nas partes para que hajam mediadores nacionais e internacionais. E Arnamo está aberto a isso, a razão pela qual voltou ao diálogo. Para além de mediação internacional, o que é que mais Arnamo reivindica ou coloca como pressupostos para este diálogo? Arnamo nunca colocou nenhum pressuposto, nenhuma precondição, senão que as conversações fossem feitas em ambiente de franqueza. E a franqueza pressupõe, para nós os africanos, 2 filhos lutam, tem que haver um terceiro, o pai, o tio, para estar no meio. É que estamos a pedir, para haver maior confiança entre as partes. Exatamente. O senhor deputado Magomice falou agora da questão da confiança, o senhor deputado Manasse. O governo, durante vários meses, resistiu em dizer que não era necessário mediação e que Arnamo
e o governo eram capazes de levar até termo este diálogo. Mas, ao que vimos nos últimos dias, o governo manifestou esta vontade de dialogar e, segundo o deputado Magomisse, deu esta luz verde em relação a uma provável mediação neste diálogo. O que é que ditou eventual mudança de estratégia em relação à forma como se vê este diálogo? Bom, daquilo que eu percebi e temos assistido pela imprensa é que foram 2 grupos criados. O Sua Excelência Presidente da República criou um grupo e disse que este grupo está criado para interagir com o grupo criado pela RENAM para as negociações ou conversações, mas que não havia precondições. Agora, esta novidade de que há luz verde para que haja observadores, ou estou a ouvir aqui também do deputado Magomisse, ainda não sabemos porque o grupo hoje, o primeiro encontro foi a portas fechadas e não houve uma conferência de imprensa para nos dar aquilo que foi discutido. O que sabemos é que está-se a preparar os termos que levem ao presidente da RENAMO e ao líder da RENAMO e ao presidente da República para se encontrarem. Então, ainda não temos nenhum termo que já saiu para fora, estou a ter isto como novidade aqui. Mas deixa-me dizer uma coisa, quando o colega Magomisse falava do presidente da RENAMO, ele chamava-o do comandante em chefe. É preciso que nós não atropelemos a Constituição. Sendo deputados da Assembleia da República, devemos respeitar escrupulosamente a Constituição. E o artigo 146 da Constituição, o seu número 4, diz: o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Então não podemos ter num Estado de direito democrático 2 comandantes em chefe. Temos um e o único, que é Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nunes. Senhor deputado Magomisse, existem 12 exércitos no país? Não. Quer reagir às declarações do Sr. deputado Manase em relação à Constituição e como a Constituição considera a questão do chefe de Estado-Maior, das Forças Armadas, etc.? Bom, acho que o deputado Cafedin deve estar equivocado. E pela idade dele, entendo eu que ele percebe a situação de onde viemos e onde estamos. Quando me refiro a Sua Excelência Presidente da Câmara como comandante em chefe, não é novidade para nenhum que a RENAMO teve um exército. A RENAMO lutou e esta guerra terminou em 1992. E ele não perdeu a qualidade de general. E não estamos a dizer que o Acordo de Roma não resolveu esta questão de 12 exércitos em Moçambique e não houve esta fusão das Forças Armadas. Está a colocar em causa o Acordo de 4 de outubro de 92? É verdade que há questões que não foram resolvidas. Uma delas é exatamente isso. A constituição do Exército Único não ficou resolvida. A questão da Polícia da República de Moçambique não ficou resolvida. E agora a criação do CISE, que era a transformação do SINASP em CISE, também manteve. Exatamente. Sim. Uma das declarações de um dos quadros da RENAMO dizia-se que a RENAMO estava a colocar em causa o Acordo de Roma. Inclusive, depois retratou-se a dizer que o Acordo de Roma era um amuleto de que a RENAMO poderia se segurar e que não estaria a colocar em causa o Acordo de Roma. Agora, o Sr. deputado Magomisse diz que está a ser colocada a questão do Acordo de Roma e reafirma existirem 12 exércitos, no sentido de não terem sido cumpridas as recomendações deixadas por este acordo. É verdade? Acho que não percebi bem a sua questão, mas, pelo que entendo, não estou a colocar em causa o Acordo Geral de Paz, o Acordo de Roma. O que estou a dizer é que a implementação do Acordo de Roma, há questões que ficaram pendentes. Das questões, as que ressalvam são a Constituição do Exército Nacional, as Forças Armadas de Defesa e Segurança. O acordo previa 50% de cada lado. Está a dizer que estamos a recuar para 92 e vamos voltar a ter aquele debate para reativar esta recomendação? É isto que a RENAMO pretende? Esta é uma das reivindicações que a RENAMO vai levar.
provavelmente. Pois, como é que isto é visto, desculpa, Sr. Deputado Manasse, no Parlamento, uma vez que não está a ser reconhecida a questão do Estado de Direito, nestas perspectivas, e depois, pelo facto de se reconhecer haver 12 exércitos, há ataques, e faz sentido, pelo que diz o Sr. Deputado Macomice, que haja enfrentamentos às forças de defesa e segurança. Como é que o Parlamento, a partir da bancada parlamentar da Frelimo, vê esta questão de não cumprimento, alegado não cumprimento dos acordos de Roma? Bom, nós olhamos isso com muita tristeza e preocupação, porque, na verdade, o exército na República de Moçambique existe um e o único. O resto são grupos de desestabilização, não fazem parte do exército. O exército é um e único. E nós, como parlamentares, deveríamos começar a discutir a coisa de uma forma um pouco mais séria e com muita serenidade. Porque, tomando posse como deputado, nós como deputados, temos obrigatoriedade de, primeiro, respeitarmos as leis, que é a Constituição da República. E é preciso perceber que o Estado moçambicano está a funcionar com a sua normalidade. Os órgãos de soberania do Estado estão a funcionar, o governo está a funcionar. É por isso mesmo que há este diálogo por parte da RENAMO com um grupo que foi criado pelo governo, que é para trocar impressões. Exatamente. Então, neste momento, o importante é que nós, como deputados, somos obrigados a reconhecer o Estado de Direito democrático e fazermos o possível de vivermos democraticamente, independentemente de os pressupostos que no acordo geral não foram cumpridos, como diz. Eu não quero acreditar, porque nós sabemos que no Exército da República de Moçambique foi fundido. Existem homens que vieram por parte da RENAMO que estão no Exército da República de Moçambique. E não consegue-se dizer que aquele vem da RENAMO ou aquele, desde que ficaram o Exército Único, respondem como um exército republicano e respeitam os interesses do povo moçambicano, respeitam os interesses do Estado moçambicano. Agora, temos este que é uma força de desestabilização e é preciso que este diálogo, este encontro que está a começar para traduzir-se em diálogo, nós comecemos a pensar, a refletir seriamente por essa questão do desarmamento, porque não podemos sempre continuar com este dispositivo de dizer que porque não foi cumprido, então temos que continuar com homens armados. Eu acho que não é justo e não é saudável para um Estado que quer crescer. Pois, Sr. Deputado Bigos Marques, está a ser levantado aqui questões muito centrais e sensíveis relativas à Constituição e o Estado de Direito Democrático. Em algum momento isto é levantado no Parlamento, não só a nível da plenária, mas também das comissões, porque isto torna inviável vários discursos de unificação, etc., quando nós temos ainda pendências do Acordo de Roma e está a ser resolvido hoje, provavelmente vai ser discutido neste diálogo, mas existe uma casa magna para discutir aspectos constitucionais, se calhar não em conformidade, que não estejam em conformidade. Acha que este diálogo, a este nível, devia ser transportado para a Assembleia da República, uma vez que estamos a tratar da Constituição? Bem, de facto, há um grande debate levantado pelo Movimento Democrático de Moçambique, a necessidade de uma revisão da Constituição da República. Aliás, eu, quando iniciei, digamos, a minha intervenção aqui no Noite Informativa, dizia que é um diálogo que exclui o Movimento Democrático de Moçambique. Levarmos o debate político à Assembleia da República, primeiro porque a Assembleia da República é o palco privilegiado do diálogo político. Não podemos ter dois parlamentos, termos uma Assembleia da República legítima, eleita pelo povo, e termos um outro grupo que está a negociar, a tratar assuntos que interessam a todos nós, portanto, a porta fechada. Eu penso que irmos por dentro daquilo que está a acontecer, estaríamos a elaborar num equívoco, ou no campo de especulação. Era importante, de facto, devolver o diálogo político, que já se mostrou que fora do Parlamento tem sido um diálogo de mudos e surdos, onde há a medição de forças, porque estes dois senhores que se vão encontrar, estes dois grupos, são grupos beligerantes que têm uma origem militar.
Portanto, é difícil, entre dois grupos que têm uma gênese militar, haver um entendimento, porque abriu-se aqui um campo de desconfiança. Era importante, de facto, que a Assembleia da República assumisse o seu papel, que é um palco, como disse, um palco privilegiado de diálogo político, que tomasse, digamos assim, o debate em torno da Constituição, em torno da paz. Mas o que acontece é que a Assembleia da República tem-se eximido da responsabilidade, tem fugido dessa responsabilidade de liderar um diálogo franco e aberto para resgatarmos a paz. A minha questão é, isto é em razão da matéria, pelo fato deste capítulo ter as suas raízes em 92 e neste período não ter ainda existido o MDM ou nenhuma outra força política para dialogar, para se pôr termo ao período da Guerra Civil? Mas é o que eu digo, é que o modelo atual, falta, as instituições do Estado não está a funcionar em pleno, as instituições da Justiça não estão a funcionar em pleno. Há uma grande desconfiança entre os dois contendores, as duas forças que estiveram em Roma, portanto, no diálogo, que resultou no Acordo de Roma, e há uma grande desconfiança. E este modelo está falido. É importante envolvermos outros atores. O que estamos a dizer é que o Acordo Geral de Roma, de facto, falhou, há incumprimento de facto, mas aquele modelo de dois partidos, dois grupos, está falido. É importante envolvermos, termos a capacidade de fair play e envolvermos a terceira força política, porque é um ator válido no diálogo político que, enfim, vai servir para resgatar, digamos, a paz que está em perigo. Agora, numa discussão em torno da Constituição, o Movimento Democrático de Moçambique já propôs alterações profundas na própria Constituição, a eleição de governadores em 2019, já propusemos até, inclusive, a questão da redução dos poderes do Presidente da República, porque, de facto, este descontentamento, esta desconfiança toda resulta da inoperância das instituições que deviam funcionar, como é o caso do setor que é vital, que é a justiça. Não funciona porque o próprio Estado está capturado e julgamos que era importante devolvermos o debate sobre a Constituição, a revisão da Constituição, o debate em torno da paz, que nós levantamos antes desse debate de valas comuns, antes desse debate de matanças no centro, nós dizíamos em várias ocasiões no Parlamento, que os campos de produção tinham se transformado em cemitérios clandestinos e não fomos ouvidos. Mas é importante que o debate, de facto, vá ao Parlamento para envolver não só a terceira força política, é abrir um campo, envolver atores válidos que podem trazer um novo ar fresco para esta nova situação que o país vive hoje. Porque um diálogo com estas duas forças, que desde 90, 91 e 92 culminou com o Acordo Geral, mostrou que o diálogo entre os dois é um diálogo de mudos e surdos. E excluir o Movimento Democrático de Moçambique, digamos, é um erro, porque estaríamos a negar, de facto, estamos a dizer que é um Estado democrático, de direito democrático, excluindo o Movimento Democrático de Moçambique, a exclusão não se compadece com o Estado de Direito Democrático. Exatamente. Então, nós somos atores válidos, temos de ter um assento este novo formato de diálogo. Exatamente. Eu vou na composição desta comissão, Sr. Deputado Macomisse. O Governo indicou o Sr. Jacinto Veloso, histórico da Frelimo, nomeou também a doutora Benvida Levi, conselheira da Presidência da República, e a Ministra da Justiça, e Álvaro Muteque, quadro da Presidência da República. Nenhum deles é deputado, mas a RENAMO nomeou deputados. Este grupo de deputados vai discutir na qualidade de representantes do povo ou vai discutir na qualidade de gente indigitada por um partido que está a defender-se com armas das forças de defesa e segurança? Qual é o posicionamento que têm estes deputados nesta conversa que têm com o governo? Permita que antes faça uma correção. Não vão defender posições de um partido que está a se defender com armas. Vão defender interesses da maioria dos moçambicanos, aqueles que votaram em Presidente da Câmara e votaram na RENAMO. Não era suposto que este diálogo fosse para o Parlamento, se de facto vão defender interesses dos moçambicanos e os moçambicanos que elegeram a RENAMO com a representatividade que tem no Parlamento? Ok, indo ainda à questão que coloca de indicar só deputados. Todos os quadros do partido estão sujeitos a uma qualquer atividade em qualquer momento. É como se diz no adágio popular,
é o prego nas mãos do carpinteiro. O prego vai onde o carpinteiro decidir. Antes de serem deputados, são membros, são quadros do partido. E por via disso estão sujeitos a toda a atividade que o partido assim achar. Então estamos a dizer que os deputados comungam da ideia de que Renamo deve continuar com as armas, é isso? A questão não é essa que vai ser discutida. Não é essa. Neste momento, Sua Excelência Senhor Deputado Manteiga, Sua Excelência Senhor Deputado Namorete, Sua Excelência Deputado Magibir, como membros do partido, receberam uma missão. Coincidentemente, receberam antes a outra missão de serem deputados, representar o partido na Assembleia da República. Mas isso não lhes impede de serem também, de receberem outras tarefas. Mas este duplo papel não é controverso em relação à matéria de discussão? Por um lado, em junho, estes mesmos deputados estarão na Assembleia da República para confrontar, através de questões, o governo em relação à dívida pública. Mas agora estão a discutir questões, muito provavelmente, sobre cessar o fogo, não é? Mas se lembrar, no governo anterior, tínhamos ministros a representarem o governo ou a Frelimo nas negociações. Podia-se colocar também a mesma questão. Mas estava lá o chefe de delegação, era um ministro. O vice-chefe era um ministro. Não se colocou a questão. Eu acho que, como membros de um partido, de uma organização, estamos sujeitos à atividade que o partido achar naquele momento que nós representamos melhor os interesses do partido. E o que acontece? É como num campo de futebol. O treinador mete o jogador que mais pode servir a equipa para aquele jogo, tendo em conta as características do jogo. E o que aconteceu? Exatamente, mas se nós formos a ver o que é estes deputados... a questão de que o entendimento que a Renamo tem é que estes três senhores vão preparar as condições para o diálogo. Quais seriam estas condições para o diálogo que estão a ser colocadas numa mesa que não é na Assembleia da República? As condições para o diálogo, como eu já tinha dito antes, primeiro são os termos de referência do diálogo. Isso envolve uma série de procedimentos a serem harmonizados antes. E a segunda questão é preparar a agenda do diálogo. Esta equipa vai ter que preparar os procedimentos, a agenda e os termos de referência. O deputado Magomício sabe qual é a agenda para o diálogo? Não sei. Como viu, o diálogo foi a portas fechadas. Mas como é que se justifica o fato de não saber qual é a agenda do diálogo, uma vez que o seu partido está a discutir questões sensíveis em relação à paz com o governo? O Parlamento, através da bancada parlamentar da Renamo, não sabe quais são os princípios que a Renamo defende neste diálogo? A questão não é de princípio. A Presidência da República oficiou o gabinete ou a presidência da Renamo. É um assunto entre as duas presidências. Neste momento, a presidência da República oficiou a presidência da Renamo. Bom, nós estamos a olhar várias questões constitucionais um pouco conflituantes. Há pouco tempo estava a falar sobre o comandante em chefe das forças, agora está a falar sobre a presidência. Então, a presidência manda para a Renamo, no caso, é presidente da Renamo ou é presidente? Que tipo de presidência nós estamos a tratar aqui? É presidente do partido Renamo. Sim. A presidência da República oficiou a presidência da Renamo. E a troca do expediente está sendo feita entre as duas presidências. Neste momento, tanto o presidente da Câmara como o presidente Nhusi indicaram as pessoas que melhor servem para esta preparação. Ok, muito obrigado. Sr. deputado Manasse, bom, é muito complicado nós dissociarmos estas questões, uma vez que já se tem falado que a Renamo, como partido, não deveria ter armas, mas qual é o entendimento da bancada parlamentar da Frelimo em relação à forma como o governo se posiciona neste diálogo? A Renamo diz que posiciona-se como um partido que defende-se das forças de defesa e de segurança. Como é que a bancada parlamentar da Frelimo olha a Renamo, que está em negociações com o governo fora do Parlamento? Bom, nós a Frelimo somos pelo respeito escrupuloso da Constituição da República. E o respeito escrupuloso leva-nos a respeitar os órgãos de soberania do Estado. Cada órgão há uma interdependência de poderes.
Por isso mesmo a Frelimo não indicou nenhum deputado para ir a esta missão. Porque imaginemos que o debate que saia de lá cheguem a um acordo de que tem que se trazer à Assembleia da República. Os atores neste momento não podem ser os mesmos. Moçambicanos são muitos e nós achamos e saudamos ao Presidente da República por ter respeitado este direito de órgãos de soberania e a sua interdependência. Na sua opinião, há conflito de interesses neste caso? Eu não iria entrar por aí, mas eu acho que sim, porque há de ver que os deputados da Assembleia da República, da bancada parlamentar da Renamo, têm sido radicais em termos de posicionamento sobre aquilo que está a acontecer no país, que são os atentados contra civis. E são os mesmos que vão preparar uma agenda para discussão. Quer dizer, pode-se levar aquilo que é o debate da Assembleia da República para um fórum que é para preparar uma agenda que seja uma agenda clara e que tenha o pressuposto de paz e tranquilidade. É preciso perceber que a Renamo usa muito a Assembleia da República como palco para atiçar violência. E a gente assiste nos debates parlamentares. Então, não sei, mas é a forma que a Renamo encontrou. Provavelmente a Renamo, os quadros que tem, são únicos que estão na Assembleia da República. Exatamente. O Sr. Deputado Magomisse está tranquilo com estas alegações de que a Renamo atiça a violência no Parlamento? Bom, eu acho que é característico sempre de gente quando não tem argumentos. Vai por esses lados, mas não é por ali. Ele sabe que a Renamo está comprometida com a agenda nacional, com a agenda de desenvolvimento do país, com a agenda de pacificação do país. Não é por ali. Exatamente. Ele não tem argumentos. Exatamente. Eu vou colocar a questão sobre os pontos de discussão. Nós falávamos a início da questão crítica que o país atravessa, os civis a serem atingidos por estes confrontos e, mais do que nunca, é a inviabilização da atividade económica num país. Sr. Deputado Bismarques, até que ponto este debate deve fluir e trazer resultados positivos para ultrapassarmos esta questão? Primeiro, para evitar mais mortes e depois para viabilizar a atividade económica? Bem, assim começa um falhanço, porque exclui, em primeiro lugar. É importante que, de facto, o país volte à normalidade, que estamos a falar do custo de vida, que não só tem que ver com o endividamento do país, mas também, como se sabe, nos distritos, nas províncias, portanto, o país todo é suportado por uma economia informal, e que esta economia informal, as bancas a nível dos distritos, as mercearias nos distritos, fecharam portas, porque não têm como abastecer, portanto, o mercado local, que é importante devolver o sossego, em primeiro lugar, do povo moçambicano, resgatando a confiança e a paz para que, portanto, o movimento na Estrada Nacional número 1 flua normalmente, sem condicionalismo, que também na Estrada Nacional número 7, mas que isto passa necessariamente por um diálogo mais inclusivo, um diálogo franco e aberto. E também temos que olhar, como fiz referência, perspectivarmos que em 2019 tenhamos condições necessárias para que as eleições decorram, evitando, digamos, esta vai e vem, de facto, os pleitos eleitorais devido à composição dos órgãos eleitorais. Existe o STAI, que é um órgão dispensável, que é um órgão a mais, que, portanto, devia ser a Comissão Nacional de Eleições e o STAI devia ser um departamento da Comissão Nacional de Eleições. Temos que repensar uma revisão constitucional nesta perspectiva, uma revisão para a eleição de governadores, mas temos que começar agora, porque se formos a rever a Constituição à porta das eleições, se formos a rever a lei eleitoral à porta das eleições, também teremos, digamos, este debate. O mais urgente agora é encontrarmos saída que passa necessariamente por devolver a paz, devolver o ambiente de paz nas regiões afetadas, porque a paralisação da Estrada Nacional número 7, a região de Manica, as regiões de Sofala, paralisa por completo
o país, porque bens e pessoas não passam e isto põe em causa a própria economia. Eu penso que nós temos uma grande responsabilidade enquanto deputados da Assembleia da República, e a Assembleia da República tende a assumir este papel para trazer o debate político sobre a paz na Assembleia da República, para que encontremos uma solução definitiva, portanto, para devolvermos a paz a Moçambique. Exatamente. Sr. Deputado Macomice, Renamo ponderaria entregar as armas como acordo, se calhar, com o governo e parece que se coloca termo neste conflito militar? Bom, se nos recordarmos do diálogo passado, estava-se a discutir a questão de formação de um exército apartidário, a formação de uma polícia apartidária, a formação de um órgão de segurança do Estado apartidário. Criadas estas condições, quando digo apartidário, entenda-se com a inclusão dos elementos da Renamo nestes órgãos, entenda-se assim. Criadas estas condições, não restará mais nada senão entregarem as armas que existem aos órgãos apartidários ou que sirvam o Estado ou os cidadãos de igual maneira. Exatamente. Sr. Deputado Manasse, quid juris, a Frelimo, ou seja, a Renamo, diz que caso seja inclusa dentro das forças de defesa, polícia, e se afasta a questão da partidarização, do Estado, alegada partidarização do Estado, a Renamo entrega as armas. Bom, eu acho que o que a Renamo quer é partidarizar as forças de defesa e segurança. De que forma? Porque nós já temos forças republicanas. O Acordo Geral de Paz fez com que as duas partes que estavam envolvidas formassem o exército único. E formaram este exército único. E a única coisa que aparecia no Acordo Geral de Paz que dava o direito que o líder da Renamo deveria ter uma guarda até as primeiras eleições. E passamos as primeiras eleições. Ou estamos nas quintas eleições. Em vez do líder da Renamo desarmar os homens, está a formar o exército daquilo que estamos a perceber aqui. Quer dizer, estamos com um partido que claramente deve refletir e começar a pensar que aquilo que está a acontecer em Morotone, matar pessoas, disparar contra viaturas, não é justo, porque a nossa economia, Moçambique já estava num patamar em que viajar para Tsangano, encontravas batata à venda. O Sr. Deputado Manasse está a defender que houve inclusão das forças da Renamo nas Forças Armadas. Claramente. Isto aconteceu, Sr. Deputado Macomice? Qual é que é o vosso posicionamento em relação a esta inclusão? Não foi o suficiente na medida ou na proporção esperada pela Renamo em 92? Bom, eu acho que esse é uma Se calhar, questão... só abrir parênteses, o Lagos Ngonhamo, não Lagos, o vice-comandante, o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças de Defesa e Segurança, logo depois do Acordo Geral de Paz, vinha por parte da Renamo. Quer reagir, Sr. Deputado Macomice? E todos sabemos que o Exército foi unificado e respeita escrupulosamente a Constituição. A única coisa é que temos uma Renamo que quer continuar a retroceder o desenvolvimento do país. É verdade? Trata-se de resistência da Renamo? Eu acho que ele não quer me deixar falar, não sei porquê. Por favor, tenha a palavra, Sr. Deputado. Tenha a palavra. Uma das coisas tem que haver respeito, não é? Agora é meu tempo de falar. É assim, na verdade o acordo dizia que tinha que haver formação de um exército único constituído por elementos vindos de ambas as partes. Isto é, as forças da Renamo e as forças da Frelimo, na altura. Houve sim, o general Ngonhamo era o vice-chefe do Estado-Maior e outros ramos. O que aconteceu é que na altura foi evocada a questão de falta de dinheiro para que se completasse o número de elementos que deviam ser integrados. Passado algum tempo, estes elementos que haviam sido integrados nas Forças Armadas, provenientes da Renamo, passaram a ser reformados compulsivamente. Por outro lado, havia um número que não tinha entrado no mesmo exército. Duas questões.
O acordo em relação à polícia, é verdade que a Renamo tinha reserva da sua guarda até as eleições, mas dizia-se que durante o período haveria uma reciclagem da polícia, que era partidária, para uma polícia apartidária. Terminado este período, haveria integração dos guardas da Renamo na Polícia da República. Isto não aconteceu. É isso que a Renamo coloca na mesa do diálogo desta vez também. Ficou como um pendente que neste momento foi se degenerando, está no nível em que está. O que nós estamos a dizer, nós estamos a exigir novas coisas. Estamos a exigir o cumprimento... Estão a exigir novas coisas ou estão a exigir aqueles pressupostos que foram estabelecidos a nível do acordo foi estabelecido pelo Acordo Geral de Paz, o princípio. É verdade que estamos em 92. Há novos pressupostos? Bom, uma das coisas que estamos a dizer agora é isso em relação ao CIS. O que é que o CIS tem a ver com este diálogo? O que está a acontecer é que o CIS, em vez de ser informador para a segurança do Estado, está a ser informador para perseguir opositores do regime. E isso requer que também haja elementos da Renamo para que todos nós estejamos sossegados. Essa é que é a questão. Bom, nós vamos ultrapassar esta questão, até porque existe uma comissão de diálogo que vai trazer resultados nos próximos dias. Próxima segunda-feira é o próximo encontro, vão ser estabelecidos os pontos que vão ao diálogo. Esperamos que finalmente a paz seja alcançada no país. Vamos à próxima questão, que é rapidamente a ida do Governo ao Parlamento para explicar-se sobre endividamento, depois de semanas de informação vindas de fora, dentro de Moçambique, em relação ao endividamento. A bancada parlamentar da Frelimo espera que o Governo responda que tipo de questões em relação ao endividamento? Bom, a bancada parlamentar da Frelimo começou a fazer as suas questões que tinha para ouvir do Governo, logo que a Comissão Permanente reuniu e decidiu que a Comissão do Plano e Orçamento e a Comissão de Defesa deveriam ouvir o Governo e criar-se um parecer, uma informação para a Comissão Permanente. Fez as perguntas e, neste momento, o que temos é que houve a sessão da Comissão Permanente. Provavelmente, nos próximos dias, teremos o acesso aos documentos. A Presidente vai baixar, porque a sessão da Comissão Permanente convocou a sessão extraordinária para a plenária que vai fazer o debate com o Governo para que aprofundemos com mais e tenhamos mais clareza sobre o que de facto aconteceu. Me desculpe, Sr. Deputado, eu vou insistir. Quais são as questões que a bancada parlamentar da Frelimo pretende que o Governo responda a respeito da dívida pública? As questões que a bancada da Frelimo tem para que o Governo responda são aquelas preocupações que o povo tem. Como é que foi feita a dívida e para que foi feita a dívida? É preciso perceber que todos os Estados, todos os governos contraem dívidas para o seu funcionamento, mas esta dívida todos nós ficamos sem perceber como é que aconteceu. É isto que nós queremos perceber do Governo. O Governo tem que nos explicar. Mas o Governo, através de Sua Excelência Primeiro-Ministro, já veio ao público dar detalhes sobre alguma informação. Os detalhes dados pelo Sr. Primeiro-Ministro são suficientes? Respondem às questões que a bancada parlamentar da Frelimo tem em relação à dívida? Sim, para a bancada parlamentar da Frelimo, nós achamos que alguma informação que o Primeiro-Ministro deu ao público consubstancia com aquilo que foi o posicionamento que o governo anterior, que contraiu a dívida, teve. Há outras questões, para além daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro responder ao público, pelo menos à imprensa? Como o governo vem para a plenária, provavelmente hajam outras perguntas feitas por Sua Excelência e senhores deputados, mesmo da bancada parlamentar da Frelimo, e o governo provavelmente estará também preparado para explicar aquilo com profundidade sobre aquilo que são as inquietações que
a bancada terá. Exatamente. Sr. Deputado Bismarques, quais são as inquietações que a bancada traz para o Governo, uma vez que a bancada do MDM esteve presente nas comissões especiais no Parlamento? Há outras questões que devem ser levantadas agora, aí do Governo ao Parlamento em junho? Sim, sem dúvidas. É que a presença do Governo na sede da Comissão, da segunda e sexta Comissões da Assembleia da República, portanto, há uma semana, 2 semanas, agudizou mais as dúvidas em torno desta dívida pública. O que nós queremos saber, de facto, são a legalidade da dívida, porque o Ministro, quando veio ao Parlamento, reconheceu que não partilhou a informação com a Assembleia da República. Só este termo, partilhar a informação em si, portanto, não encontra enquadramento na Constituição da República. Socorre-me a linha P do número 2 do artigo 179, que diz que o governo tem que pedir autorização. Mas o Governo, quando veio ao Parlamento, disse que reconheceu que não partilhou. Portanto, queremos saber os contornos da dívida, em que foi aplicado o dinheiro, a legalidade desta dívida. Aliás, nós, em sede da Comissão, produzimos as nossas considerações, que entendíamos que o empréstimo em si era ilegal, porque foram 2 empresas que, portanto, contraíram dívida e beneficiaram-se de uma garantia de Estado, mas eram empresas que ainda não tinham certeza que iam assinar o contrato com as multinacionais. Neste momento estão à espera das multinacionais aceitarem, digamos assim, as suas propostas para assinarem, portanto, contrato. O que quer dizer que logo a garantia feita pelo Estado vai ser acionada, porque estas 2 empresas, no caso em epígrafe, estou a falar da Proíndico e da MAM, elas não têm experiência na área de segurança, contraíram dívida 1 ano, portanto, da sua Constituição, portanto, quando contraíram a dívida estava a funcionar há 1 ano, o que quer dizer que há muita coisa nebulosa nesta dívida toda, que tem de ser clarificada. O Governo tem de vir ao Parlamento, de facto, a plenária é soberana, envolve todos os deputados, e nós produzimos um relatório enquanto Comissão e esperamos que o Governo venha também explicar qual foi o circuito, onde é que foi transferido o dinheiro, se a Credit Suisse ou a VTB transferiu para os fornecedores. No caso Ematum ficou claro, o Governo disse que a Credit Suisse transferiu para o estaleiro naval, para o fornecedor dos barcos, todo o dinheiro, mas apesar de ser também duvidoso, porque não se percebe como é que se transfere 850 milhões de dólares a um fornecedor que foi fornecendo em lotes. Agora, a dúvida é como é que foi feita a transferência de 622 milhões de dólares para, por exemplo, para o fornecedor da empresa Proíndico? Onde estão os radares, onde estão os barcos, onde estão os helicópteros? E neste momento, o mais importante é que o Movimento Democrático de Moçambique advoga a necessidade de criação de uma comissão parlamentar de inquérito que vai culminar com uma auditoria forense, que de facto será importante para resgatar a confiança do país, nos mercados financeiros, devolver também a confiança. O povo moçambicano está a viver num total desespero, porque foi um endividamento irresponsável, porque é uma dívida que não tem um impacto direto na vida dos cidadãos, o que cria enormes dúvidas. Portanto, julgamos ser importante a criação de uma comissão parlamentar. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bismarques. Sr. Deputado Magunice, Arnamo não participou da última reunião com o Ministro das Finanças, Maliane, apenas teve a bancada parlamentar do MDM. Desta vez, na plenária, Arnamo vai apresentar questões fulcrais em relação a esta dívida que não foram apresentadas até agora, nem a nível das comissões especiais e mesmo a nível da opinião pública ou da imprensa. Mais uma vez, obrigado. Permita que eu diga antes que recuemos um pouco, os 2 colegas são deputados, lembram-se muito bem. No dia 6 de abril, quando decorria a primeira sessão deste ano, a Renamo requereu a Comissão Permanente ou a Presidência da Assembleia para que o Governo fosse chamado para responder ou para esclarecer em relação ao assunto da dívida. Porque, na altura, passa a expressão, já começava a sair o fumo preto em relação a esta questão da dívida. A Frelimo, na altura,
liminarmente rejeitou o requerimento feito pela Renamo, votando contra, para que o governo fosse à Assembleia da República para explicar aquilo que já ouvíamos dizer. Seria que não havia problema nenhum, tudo estava bem. Por incrível que pareça, isto é doloroso para os moçambicanos. Dias depois, o FMI, o Banco Mundial e as outras entidades internacionais começaram a fazer a mesma questão que a Renamo tinha feito. E como a Frelimo não respeita os moçambicanos, mas respeita aqueles que dão dinheiro, o que nós vimos, constituíram delegações internacionais, o primeiro-ministro foi aos Estados Unidos da América a correr, o presidente da República foi para a Europa a correr, para explicar aos doadores o que era a dívida e quais eram as motivações da dívida, negando o direito aos moçambicanos, os próprios donos do dinheiro e aqueles que pagam imposto. Ok, tudo bem. Feito isso, aconteceu o que aconteceu lá, não sabemos. O governo Vou pedir só que seja um pouco sucinto, Sr. Deputado Magonice, porque estamos mesmo no fim do nosso tempo. A minha questão, e volto a repetir, quais são as questões que a Renamo pretende apresentar nesta plenária em junho? Neste momento, a maioria dos deputados da Renamo estão nos círculos eleitorais. Estão nos círculos eleitorais, há um levantamento das questões que o povo moçambicano quer saber em relação à dívida. Chegados os deputados na Assembleia da República, a Renamo vai se reunir em bancada e ali vai aglutinar as questões. Se eu for a dizer aqui, vou dizer umas e outras, mas neste momento a Renamo está a fazer o levantamento dos seus círculos eleitorais. Mas primeiro que eu terminasse a questão que eu estava a dizer em relação a... Tem a palavra, tem mais um minuto, porque vamos terminar agora. Na altura, quando a Renamo fez o requerimento, a Assembleia da República estava reunida. A Frelimo negou. E hoje, a mesma Frelimo está a convocar uma sessão extraordinária. Sabes quanto que vai custar? Cerca de 14 milhões de meticais. E na altura custaria menos de 3 milhões de meticais. Quer dizer, isto claramente estamos perante a um partido, a uma bancada que não tem sentimento para este povo. E estamos em um momento de crise. Veja essa diferença, de 3 para cerca de 14, ou mesmo que fossem 5. Onde estamos? O que é que estamos a fazer? Brincar com o dinheiro do erário público? Por que o requerimento não foi assim? Só agora, depois de convocar uma reunião da Comissão Permanente mal convocada, uma reunião da Comissão Permanente sem competências, deliberou que o governo fosse a segunda e a sexta comissão, sem incluir a primeira comissão, que devia investigar as motivações legais da dívida. Não foi inclusa. Produziu-se um relatório. Este relatório não é vinculativo para plenário. A Assembleia da República, cada deputado, quando chegar, vai fazer as perguntas como convém. Não tem nada a ver com o relatório produzido pela Comissão Permanente. Muito obrigada, senhores deputados, pela vossa presença e contribuições aqui no Noite Informativa. Nós voltamos na próxima semana com mais debate sobre os pontos que lidam o Parlamento. Nós voltamos também na próxima hora com a discussão sobre o Dia da África, dia 25.